Salve rapaziada, Storm na área hoje para falar de um tema muito importante, que é porque os nossos jogos MMOs, NFTs, Web3 dificilmente vão para frente. Então assiste até o final, esse vídeo é muito interessante, já deixa o seu like, subscribe aí no sininho e vamos para cima, galera. Pessoal, queria começar aqui trazendo rapidamente para vocês como surgiram esse conceito de jogos, né? Surgiu lá atrás com o Mirfor. Então o Mirfor ele trouxe o conceito de minerar dentro do jogo, trazer uma moeda ali, na época o Draco, gerando algum recurso para quem farmasse essa moeda, e isso teve uma disseminação na internet gigantesca. Então o Mirfor tinha um pico de jogadores imensos, acarretando inúmeras coisas também, bots e tudo mais. Então ele trouxe esse primeiro conceito, onde era possível jogadores farmarem um recurso. Não estou falando ainda nem de vender seu item, vender seu personagem, porque no início não existia isso, dificilmente você conseguia negociar outras coisas além do token, beleza? Então, partindo desse princípio, onde teve todo aquele movimento, as ações da WeMade subiram muito por conta disso, depois eu posso falar num vídeo em específico sobre a WeMix, houve um movimento muito forte da WeMix, Netmarble e algumas outras empresas, querendo lançar jogos antigos e jogos que muitas vezes já haviam falido em outras edições, na sua versão inicial, como se fosse um renascimento desses jogos, trazendo uma tokenização por trás. E isso, todo mundo aqui já sabe a história que deu, havia um baixíssimo interesse, os jogos, até as pessoas muitas vezes que nunca jogariam isso se não fosse cripto, entravam para jogar um pouco, tentar farmar um pouquinho de tokens e vender esses tokens. Então, mais uma vez, esse conceito criado pelo Mirfor foi perpetuando ao longo dos jogos em que a WeMade e a Netmarble iam lançando. Então o mercado ele se movimentou dessa forma, onde você entrava em um jogo, você tinha a possibilidade de farmar um token, construir ali um recurso e muitas vezes sacar, né? Então o pessoal tinha ali uma pegada muito forte de eu vou entrar, vou aproveitar ao máximo, saca, suga, usava um monte de termos, para ir lá farmar o máximo de moedas e retirar tudo, porque sabiam que de alguma forma aquilo iria acabar. E começaram a nascer alguns jogos reais. Então, se nós pegarmos hoje, por exemplo, o Ark Road, que falamos muito aqui no canal, começou a ser um jogo realmente, né, com muita coisa nova, um jogo com conteúdo novo, rifts, bosses, que foi herdado do Arcade, mas ele foi reconstruído economicamente para atender o mercado cripto e NFT. E isso demandou muito da empresa, por isso às vezes até uma lentidão em trazer aqueles recursos que já estavam lançados há anos no Arcade, por se tratar de um jogo muito antigo, como comentamos, e aí a empresa sofre muito para trazer isso, mas é um jogo real. Então não é mais aqueles scans de carteira, de Netmarble, de WeMix, que eles ficaram trazendo lá no passado. E isso traz vários desafios para a empresa, né? Porque você precisa trazer um jogo antigo, criar novos conteúdos, adaptar toda uma economia que muitas vezes já quebrou em outros jogos. Então o Arcade ele teve, por exemplo, a história dele lá fora, onde quase ninguém usava hacks. Quando ele lançou o Global foi empesteado de hacks, a economia foi de ralo. E como você adapta esse jogo de forma em que no ambiente cripto ele é sustentável? Então, vários jogos começaram a tentar trabalhar isso. A própria WeMade, ela tentou se adaptar com jogos reais, por exemplo, Mireme, onde ela já permitia você pegar os itens dos bosses e vender imediatamente por dólar, por WeMix dolarizada. Eles não usavam um token convencional, eles usavam dolarizado, PWeMix. Então, eles criaram mecanismos de você valorar o seu item dentro do mercado. Isso foi já uma grande evolução. Porém, agora eu falarei para vocês o que precisa para o jogo realmente funcionar e onde essas empresas estão tropeçando de verdade. Pessoal, independente se o jogo ele é cripto, ele é NFT, ele é Web 2, o que for, tudo gira em torno de demanda e oferta e como a empresa estabelece a sua economia em meio a tudo isso. O que eu quero dizer? Vamos imaginar lá o Mirfor no começo. Se todo mundo estava farmando inúmeros dracos com uma oferta muito grande,
certo? Então você tinha uma oferta gigantesca de Dracos, de jogadores farmando isso, você acabava conseguindo atender uma demanda de outros jogadores que estavam competindo em determinados conteúdos. Então existia uma oferta gigantesca, né? Todo mundo farmando, os bots farmando, e os jogadores buscavam de alguma forma comprar esse recurso para progredir no jogo. E alguns jogos tentaram isso também. Tentaram, como o Ni no Kuni, com a Netmarble, tentou criar um cenário competitivo, mas falhou gravemente. Tinha um evento de PVP, algo do tipo, que não estimulava a competitividade. Então você estava tirando demanda do jogo. Vamos imaginar que o jogo ele não é cripto, ele não é NFT, e você tira toda a demanda? Vamos pegar um jogo, um Ragnarok lá de 1990 e ninguém quer jogar a guerra, ninguém quer fazer PVP no jogo. Vocês acham que o item valeria alguma coisa? Seja esse item valendo reais ou valendo zenes ou qualquer coisa? Não vale nada, porque não há demanda. Agora, se nesse mesmo Ragnarok de 1990 existe um hype, todo mundo quer disputar uma guerra de castelo, todo mundo quer ter a melhor carta para desempenhar melhor na guerra. Vocês acham que valeria reais, zene, o que for? Com certeza, porque existe uma demanda em cima disso. E aonde está a dificuldade dessas empresas em relançarem esses jogos? São jogos antigos que não trazem muita novidade e dificilmente as pessoas se interessam em engajar e gerar toda essa demanda para a oferta que é criada pelos jogadores que querem sugar. Aquilo que nós falamos no começo, que o Mirfor trouxe para nós, perpetuou no cenário. Então todo MMO que vai lançar, entram lá um pico de jogadores, onde 80% não busca a experiência do jogo em si, busca apenas gerar um token, gerar um recurso, para vender esse recurso e sair o mais rápido possível. Ou seja, imunda-se o jogo de ofertas e depende muito da empresa gerar competitividade e trazer novos conteúdos para que essa demanda alimente e consiga sustentar essa oferta. Então, o que nós estamos vendo no Arcworld atualmente é a empresa tentando trazer updates, tentando trazer conteúdos novos e limitando ao máximo essa oferta das pessoas que têm 70, 80 contas tirando recursos do jogo. E não adianta você inundar tudo de oferta e tentar ficar suprindo, porque o equilíbrio disso vai cair bastante. Então, independente se o jogo está dentro de uma Web 2, dentro de uma Web 3, existe essa enorme relação entre demanda e oferta e é o que sustenta tudo. Então, seja o MMO, o Albion, por exemplo, quem consegue farmar muito e ter uma oferta grande de recurso, vai vender, porque lá tem demanda, lá tem mercado. E muitas vezes a pessoa vende até por real, no Black Market, todo mundo conhece. Então, independente se é Web3 ou não, é o que eu sempre falo para todo jogador. Entra, tenta jogar, vê se você gosta do jogo. Se você gostar, é um prato cheio para você o jogo ser Web3, porque ele te dá autonomia sobre o seu recurso, o seu tempo tem valor e você consegue colher frutos disso ao longo do tempo em que você joga, diferente de muitos jogos onde o boneco não é seu, o personagem não é seu e tudo mais. Então, o que nós podemos esperar desse mercado? Dificilmente eu imagino um jogo vindo 100% NFT, onde tudo que você faz é tokenizado, tudo que você faz vai para sua carteira. Porque todo mundo sabe, esses jogos, mesmo quando nós falamos que ele é cripto ou NFT, ele não é. Porque afinal ele roda em uma instância e você tem a possibilidade de gerar NFTs pontuais para o comércio. Então está longe de ser NFT. O que essas empresas começaram a buscar é criar um mecanismo onde você tem uma moeda que facilita todo esse comércio e faz com que isso seja tradável de uma maneira mais tranquila do jogador usando uma carteira, usando dinheiro aí na vida real, o que não existia antes. Então estamos longe de ver jogos NFTs crescendo dentro desse cenário, mas cada vez mais as empresas trabalhando estes tokens, que são os mecanismos e recursos para que esses trades existam. E as empresas vão tentar tirar lucro do token. E isso é justo,
porque de alguma forma ela elimina todo aquele cash shop, todo aquele gacha que existe dentro do jogo e tem como necessidade que o token tenha valor. Então, se o token tiver valor, a empresa está no páreo e se o jogo está funcionando, ela está ganhando dinheiro. Se ela errar em conteúdo e perder competitividade, o token perde o seu valor, a própria empresa também deixa de lucrar nas transações e algumas questões do token e aí ela precisa correr atrás do prejuízo. Então, eu imagino que os próximos jogos que vierem em Crypto Web3, eles tenderão a ter ali um token muito específico, a empresa trabalhando economicamente. Usando um exemplo disso, tivemos o Mireme, que foi um fiasco. Mas por que Storm? Ele começou muito bem, ele começou perfeito, ele tinha um mercado, existia uma moeda, você pegava um item do boss, vendia isso por dólar, foi muito bacana. Porém, a empresa, como eu falei, ela é responsável pela economia do jogo. Ela fez eventos onde ela própria quebrou essa economia, lançando eventos onde você craftava o recurso com maior facilidade, você tinha facilidade de drops e sempre ela própria quebrava o valor do item de ontem. Então, se você investisse muito hoje, amanhã a empresa te quebrava, destruindo o valor do seu item. Já o Ark Road, ele vem num conceito diferente. A empresa ela pouco interfere na economia. Ela deixa a demanda de Ark, que é o recurso primário, sendo gerada pelos jogadores e demandadas por eles próprios. E agora veio o primeiro desafio, que precisamos desse conteúdo do dia 6 para que os jogadores demandem mais Ark, senão o recurso estava só saindo do jogo e o token perdendo o seu valor. Então, tenham em mente isso, vamos falar muito nessa série aqui ainda, mas o segredo desses jogos, o segredo de tudo está no equilíbrio entre a demanda e a oferta. O Night Crows vai sair, Storm, será que ele será legal? Se existir uma demanda muito grande, ou seja, conteúdos PVPs que atraiam as pessoas, que as pessoas desejem comprar as coisas, com certeza ele vai funcionar. Que é o caso do Mirfor. Mirfor ele está vivo até hoje, porque as pessoas ainda compram bonecos de R$500 mil, compram bonecos de quase R$1 milhão para disputar uma guerra. Elas estão demandando aquele recurso. A partir do momento em que desistirem da guerra e acharem que o jogo já está chato porque saiu um jogo melhor, dificilmente o jogo vai se sustentar. Independente se ele está na Web 2 ou Web 3, não havendo demanda, o jogo acaba. Então, quando você analisar um jogo, seja o próximo Ragnarok que sai, Night Crows ou qualquer um, pense na sua cabeça. Esse conteúdo desse jogo traz demanda? Traz competitividade? Se trouxer, é um prato cheio para você, jogador, tentar se divertir ou farmar o recurso que aquele cara lá precisa para concluir os itens dele e você vender para ele. Ou seja, atender a demanda, que é o que efetivamente vai trazer aí dinheiro para você. Então, falaremos muito nessa série ainda. Se você gostou desse primeiro episódio, deixe o seu like, o seu subscribe. Trarei vários outros papos desse, acho muito importante, que eu vejo muita gente avaliando os jogos aí de uma forma errada. Então, abração do Storm, falou!